Dentro da engenharia de produção existe um conceito chamado Lean Manufacturing. Mas qual é o conceito principal desse Lean Manufacturing? Ele fala que os problemas da sua empresa não vêm da falta de esforço, e sim de você não conseguir enxugar aqueles desperdícios que tem todo dia na sua empresa. Se você ainda não sabe quais são esses desperdícios, hoje a gente vai te falar que, de acordo com a teoria, os 7 desperdícios e um outro desperdício que veio depois no conceito. Então, o que é desperdício de fato nesse ramo da engenharia de produção e de empresas? É tudo aquilo que consome tempo, energia e dinheiro e não gera valor para o seu cliente. Então agora nós vamos te mostrar cada um dos 8 desperdícios que vamos citar com um exemplo de cada um. Começando com o primeiro, a superprodução. É produzir mais do que você precisa ou muito antes da hora. Então vamos supor que tem uma fábrica que tem um pedido médio por mês de 500 unidades do seu produto. E aí nesse mês ela vai e produz 1000 peças, seja tentando diminuir os custos por maior compra de matéria-prima ou achando que por produzir mais vai conseguir atender mais caso surja alguma demanda extra. Mas essa superprodução pode ser um malefício, gerando desperdício e dinheiro parado. O segundo desperdício é o tempo de espera. Pode ser com pessoas ou máquinas. Por exemplo, o tempo ocioso de um trabalhador, que exemplificando seria o tempo que um trabalhador não conseguiria trabalhar pois ele está esperando um caminhão descarregar ou algo do tipo. Ou o tempo ocioso de máquinas, que seria o tempo que ela poderia estar produzindo algo, só que devido à logística em que foi dada a sequência de produção do produto, ela fica inativa naquele momento, tendo um tempo de espera e gerando esse desperdício. Outro desperdício é o transporte. Ele diz respeito à movimentação desnecessária de peças que precisavam estar próximas uma à outra. Um exemplo prático, mas que quase ninguém conhece, é que a engenharia de produção atua bastante na área hospitalar, dentro de hospitais. E o principal ponto a trabalhar dentro desses hospitais são esse desperdício de transporte. Então imagina que entra ali alguns pacientes na UTI e ele precisa de uma medicação de maneira mais rápida. E os enfermeiros então correm para pegar aquela medicação, mas aquela medicação está em outra ala do hospital. Qual que é o sentido de fazer uma ala longe, onde tem os medicamentos, dos pacientes? Sendo que toda vez que você for utilizar esses medicamentos é para atender esses pacientes. Então o layout que você gere a sua empresa, pode ser o hospital aqui em questão ou até a sua empresa, tem que ser pensado para reduzir ao máximo esse tempo de transporte da sua matéria-prima, dos seus insumos ou até mesmo das pessoas que estão ali dentro. Se a gente se aprofundar mais, tem alguns conceitos de projetos de instalações industriais que focam exatamente nesse tipo de layout para reduzir desperdício e alcançar maior produtividade. E outro desperdício que eu vou falar aqui agora, eu sei que você vai identificar aí na sua empresa, independente se ela for de produtos ou serviços, que é o excesso de processamento, que são aqueles processos que não precisam ser feitos, que não agregam valor ao cliente, mas que mesmo assim são feitos. Se você não está entendendo onde você acha isso na sua empresa, são aqueles relatórios que algumas pessoas fazem, mas ninguém lê. Então é obrigatório você fazer aquele relatório, você mandar aquele relatório por e-mail para um cliente todo mês, mas você sabe que aquele cliente nunca lê aquele relatório. Ou se não, somente dentro de produtos, um retrabalho. Imagina que você tem que fazer um processo naquele produto, só que com o tempo aquele processo é invalidado. Você tem que refazer ele porque você ainda não vendeu aquele produto, por exemplo. Então, perto da venda do produto, você tem que fazer ele de novo. Então, para que você fez ele da primeira vez? É só você esperar quando sair o pedido para você fazer aquele processo. E assim evitando esse excesso de reprocessamentos. E o quinto desperdício é o de estoques. Eu nem vou me aprofundar tanto aqui nesse tema porque a gente gravou até mais de um vídeo sobre esse assunto. O primeiro foi o momento certo em que você deve fazer o pedido do seu estoque. E o segundo vídeo que gravamos foi sobre quanto que você deve pedir para você conseguir repor seu estoque sem gastar demais com frete e logística e sem deixar dinheiro parado no seu estoque. O sexto desperdício está na movimentação. É um conceito semelhante ao de transporte que o Bruno citou, porém com foco maior em deslocamento de pessoas e não de produtos. Por exemplo, uma empresa grande que não tem uma comunicação entre seus colaboradores, que para saber de uma informação para continuar o processo, ele precisa se deslocar e ir até uma sala X, consultar com seu supervisor e depois retornar. Sendo que esse processo poderia ser encurtado com a utilização de um simples rádio dentro da empresa. Outro desperdício são claramente os defeitos. Então aqueles produtos que apresentam defeitos e precisam ser retrabalhados, ou no caso se for empresa de serviço, que é feito alguns relatórios, mas não são o que o cliente pediu e tem que ser refeitos, são um grande desperdício dentro da sua empresa. Um desperdício que se relaciona até com todos os outros que a gente falou aqui acima. Então se sua empresa tem um controle de qualidade, ela consegue identificar a causa desses defeitos e criar um plano de ação para poder resolvê-los, assim garantindo a qualidade dos seus produtos ou serviços e evitando esse desperdício. Com esse, então, a gente fecha os 7 desperdícios do Lean Manufacturing. Porém, com o tempo,
nasceu um 8º conceito, que é o conceito de talento desperdiçado. Então você, como empresário, tem que entender as ideias que foram tragas com o volvismo, que cita que você deve abraçar as ideias e a criatividade da sua equipe, além de colocar aquele trabalhador que é muito bom em uma função para exercer aquela função e não outras. Se tem uma função que precisa ser feita, mas o funcionário que é bom naquela função está executando outras tarefas, você está perdendo um tempo e uma qualidade enorme naquele seu produto ou serviço e só apagando incêndio naquela outra coisa que o funcionário estava fazendo. Então tire um tempo para toda a equipe da sua empresa ter voz, poder falar sobre projetos de melhoria, poder falar o que ele gostaria de fazer, em quais soft e hard skills que ele tem mais afinidade, para assim você bolar um plano estratégico de como operacionar da maneira mais produtiva e efetiva. Então o primeiro passo para você aumentar a sua lucratividade é perceber onde estão esses desperdícios na sua realidade. E se você achou um desses desperdícios mais interessantes, comenta aqui que nós podemos fazer um vídeo explicando mais detalhadamente como resolvê-los, com teorias e práticas da engenharia de produção. Então confere se você está inscrito, deixa o like e até a próxima.